E isso daí, até os meus 14 anos, eu tinha lido alguns livros que tinham como opção, eu tinha essa informação da reencarnação automática e também tinha lido alguns livros espiritualistas, até com vertentes espíritas, que ó, hoje em dia tem outros que já falam o contrário, tá? Sobre a cremação, e eu tinha na minha mente, na adolescência, que não se podia cremar um corpo, depois, lógico, isso foi se quebrando, você fala muito sobre isso, mas tem muitos livros que falam sobre isso, né? É o seguinte, na Índia, quem nasce na Índia é indiano, quem segue o hinduísmo é hindu. Então, você tem a população da Índia hoje, acho que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Não, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, ultrapassou a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões. A densidade demográfica na Índia é enorme. Então, quem segue o hinduísmo é a maior parte da população. Mas você pode ter um indiano que seja materialista, que seja cristão, jainista, budista ou coisa nenhuma. Mas a maior parte da população é hindu. Dentro dos parâmetros do hinduísmo, o que existe é a cremação. Isto há milhares de anos. Fael, quantos cadáveres de pessoas que eram hindus foram cremados ao longo dos séculos? Milhões. Significa que esses hindus estão lascados do lado de lá? Não. Eu vejo mentores hindus, sei que os corpos deles foram queimados numa época, não vi nenhum deles sequer chamuscado. Então, o lance da cremação, quando se fala do tabu disso, é no Ocidente ou em qualquer outro lugar onde se enterre, na área do Oriente Médio ou na área ocidental, porque nem na Índia nem no Tibete se fala isso. No caso é a cremação. Fala cremação para alguém ocidental, a pessoa acha que vai ficar mal. Tá, todo hindu então tá lascado. Esse argumento não tem como uma pessoa escapar. Existe a prisão da mente. Nenhum espírito é queimado, cara. O corpo é cremado. Eu estou falando após a morte. Eu não estou falando de desencarnação no incêndio, em que a pessoa passa um sufoco, uma dor danada. Eu estou falando quando a morte já ocorreu. O espírito está fora. Qual é o problema de você? Ah, mas se estiver agarrado. O cara não tem terminar nervoso para sentir fogo. Mas a mente de alguém pode plasmar uma condição. Mas ela faria isso com o enterro também, plasmando a sensação da terra. Então o lance não é a cremação, é a capacidade do espírito perceber que ele não é o corpo. Então, a maior parte da população ainda está muito ligada à parte física, sem noção extrafísica. Alguém que mexe com saídas do corpo, ainda tem medo de cremação, ela não superou basicamente um trauma. Se ela está fora, olha o corpo de fora e vê que não é o corpo, qual é o problema dela? E aí eu tenho visto estudantes espirituais ainda com esse trauma, que é educacional, é cultural. Fael, eu já fui hindu em outra vida, meu cadáver foi cremado, eu estou aqui de volta, não estou chamuscado, não estou nada. Então tem a compreensão cultural, e eu entendo, mas eu não entendo estudantes espirituais presos à mesma coisa porque estão estudando. Por que não quebra o trauma, o medo? Por que não olha fora da caixinha? E aí, quem estuda a saída do corpo, eu tenho uma teoria. O nosso foco, o corpo espiritual, busca o que a gente fica focado. Fael, se você foi a um velório hoje, foi ao enterro e ficou focado no cadáver, como é que você quer focar no corpo astral se o teu foco era o plano físico? Então você vai dormir com a ideia do corpo. Como é que você vai sair? Então, eu sempre achei, o foco no cadáver ferra a tua saída do corpo, porque a tua mente está presa no corpo material, até culturalmente por uma ideia. Então, como é que pode estudante de saída do corpo, ou médiums, ou qualquer um nessa área, ainda está preso a esse parâmetro? Eu não estou falando a população, minha família, a sua, estou falando de estudantes espirituais. Não é radicalismo que eu estou falando, é coerência e discernimento. Meu cadáver vai ser cremado quando eu cair fora. Me perguntaram outro dia, você vai ser cremado, Wagner? Eu não, eu vou cair fora, o corpo que se dane, eu não sou o corpo. Agora, o corpo é valioso para mim aqui e agora, porque eu estou fundido nele, eu estou falando na hora que eu for. O meu mantra é fui, eu não vou ficar olhando para trás se botaram dentro d'água, no fogo, ou dentro da terra, eu não sou aquilo. A saída do corpo já me mostrou isso. E a gente vai entrar agora na Viagem Extrafísica do Geraldo Medeiros Júnior, pessoal. Ó. Livro muito bom, publicado, se eu não me engano, em 1996. O Geraldo Medeiros Júnior publicou um livro, Relato de um Projetor Extrafísico, em 1990. O Geraldo Medeiros Júnior chegou a conhecer o Valdo, me conheceu também, e durante alguns anos ele trabalhou com a parte das saídas do corpo. E aí ele publicou esse livro aqui, contendo algumas técnicas de projeção excelentes. É um ótimo livro dentro da bibliografia dos autores aqui no Brasil. Esse é da editora Butterfly, 1996, Viagem Extrafísica. É um livro que eu recomendo para quem... É um livro bem fácil de assimilar, embora seja uma obra bem legal,
tem vários exercícios muito criativos aqui, Rafael. É um Muito bom bom. E livro. esse daí é mais tranquilo de achar que esses outros aí, né? Mas hoje em dia acha tudo, Acha ou em em sebo, ou em PDF. Isso é um bom livro, Viagem Extrafísica, Geraldo Medeiros Júnior. Eu vi a borboleta aqui, você tinha falado de uma situação anterior, eu até marquei aqui para poder falar. A questão do desencarne dos animais, né, domésticos principalmente, e a projeção astral dos que estão encarnados, né? Porque às vezes a pessoa falou, tive uma projeção astral e tinha um animal ali, a pessoa fica em confusão, se o animal é um animal de poder, se é um animal que estava encarnado. Essa é uma confusão que muita gente faz. Por exemplo, a esposa do Mihael, a Laura, ela estava sábado passado num curso, o Mihael também estava. E eu estava conversando com a turma, assim, de frente, ela estava sentada lateralmente, não foi, Mihael? E aí eu vi passar como se fosse um animal preto, parecia um gato, e ficar aos pés dela. Eu falei, ô Laura, você tem um gato, na frente da turma, você tem um gato, né? Puxa, um gato preto assim? Não, não é assim. E aí ficou, eu falei, pô, mas tem um gato aí. Aí logo depois ela lembrou, ela fez, não foi, Mihael, uma iniciação xamânica, e o animal de poder que se apresentou era um gato preto. Estava junto dela. Então é uma coisa. Agora, você está num ritual xamânico e aparece a presença de um animal, pode ser um animal de poder naquele contexto. Mas, Fael, você sai do corpo, cara, e encontra o cachorro desencarnado do vizinho ontem, isso não é animal de poder, é um animal desencarnado, como desencarna um monte na selva todo dia. Presa, predador, desencarnam eventualmente. E animais também têm o tempo deles. Então você pode ver um animal, você estando fora do corpo, ele desencarnado em corpo astral ou ele projetado durante o sono. Não é animal de poder. O animal de poder já tem uma outra característica, que aí o Samuel aqui no Consciência Próspera já explicou isso tantas vezes, é que o pessoal confunde. Você viu o Rex do vizinho desencarnado e acha que era animal de poder. Aí já é você radicalizar, achando que todo animal visto é animal de poder. Legal, esse dia eu tava nesse dia, realmente apresentou, né, e apresentou golfinho também para ela, e foi bem legal. E essa dúvida é muito comum, porque às vezes a pessoa vê um cachorro, às vezes até um cão amparador, né, de trabalhos espirituais, e ela fica nessa confusão. Fael, do mesmo jeito que um policial pode treinar um cachorro, por exemplo, para procurar drogas no aeroporto, correr atrás de um meliante, um animal adestrado, extrafisicamente, um mentor pode treinar um animal extrafísico por uma função de proteção ou limpeza. O André Luiz, na série Nosso Lar, desce no umbral com um grupo de mentores com uma matilha de cães desencarnados. A literatura espiritualista em geral, ocultista, teosófica, tem vários lances de avistamento de animais extrafísicos. Na literatura espírita também tem autores do movimento espírita brasileiro. Na literatura do Allan Kardec, século XIX, os espíritos disseram para Allan Kardec que a reencarnação era instantânea. O animal desencarnava e encarnava. Isso levou muitos espíritas a achar que era isso. Naquela época, não tinha como os espíritos expandirem isso. O animal, na natureza, ele é preso ao predador. A reencarnação dele é quase que instantânea, mas o animal doméstico não. O animal doméstico, ao lidar com o ser humano, ele desenvolve outras características. Ao desencarnar, ele quer um humano perto. Então, tem cuidador de animal do lado de lá. E aí, todas as vezes que eu falo isso, Allan Kardec não falou isso. Sim, ele não podia falar um monte de outras coisas. Ele não falou tudo. E outra, que tal ler algo além de Allan Kardec, ter uma literatura vasta mostrando outras coisas? E o Allan Kardec era gênio, o Livro dos Espíritos eu sou fã, mas não tem o absoluto, só Deus tem. Então aquela é uma abordagem no século XIX, muito legal, mas não compreendia todos os temas. Então, olha, os próprios autores espíritas do Brasil têm até livros sobre animais, autores do ocultismo, autores da teosofia e outras áreas. Também tem um livro do Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, e vários outros. E na literatura de saída do corpo, também tem pessoas que saem do corpo e veem animais extrafísicos. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.